Olá! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Tudo? Como foi o final de semana? Vou colocar aqui o tema da nossa aula de hoje: como ensinar imitação. É a nossa aula de hoje. Deixa eu fixar. Isso. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem chegando para nossa aula de hoje com muito conteúdo, né? Mais uma aula de orientação, falando sobre estimulação. Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a importância da imitação e como a gente ensinar a imitação para as nossas crianças com atraso no desenvolvimento, né? Crianças com autismo, crianças com síndrome de Down. Então nós vamos falar sobre a importância da imitação. Então sejam muito bem-vindos, fica na nossa aula de hoje, manda aqui o aviãozinho para outras famílias, para que outras famílias também participem conosco. Bom dia Beatriz, bom dia João. Bom dia, Elia Isabel, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Bom dia, Fran, tudo bem? Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Venham para as nossas aulas de segunda. Toda segunda-feira, às 9 horas, nós temos aulas aqui. Eu já quero aproveitar e pedir desculpas porque semana passada nós não tivemos aula. Semana passada eu fiquei aqui sem duas terapeutas por questões de saúde, né? E eu acabei tendo que remanejar toda a minha agenda para ir para atendimento, para os pacientes não ficarem sem atendimento. Oi, Elinice, bom dia, meu amor. Como que tá o Cris? Manda um beijo para ele. E aí eu não consegui vir aqui dar aula, foi uma semana louca, muito louca. Eu precisava do descanso do final de semana para estar aqui revigorada, mas deu tudo certo. Estou aqui revigorada para mais uma semana. Bom dia, Mari! Tudo bem, minha linda? Minha paciente linda. Então, quero pedir desculpas, mas foi uma exceção. Via de regra, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estou aqui dando aula para vocês, com muito conteúdo focado na estimulação, para ajudar vocês a estimularem as crianças em casa, tá? Então eu vou passar aqui para vocês mandarem o aviãozinho para outras pessoas e pra gente chamar outras famílias para também assistirem aqui a nossa aula. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí quem tá me ouvindo bem, fala sim, me ajuda aí para saber se vocês estão me ouvindo bem, se a gente já pode começar o nosso conteúdo. Estão me ouvindo bem? Coloca aí para mim. Bom dia Vanessa, bom dia Elaine, bom dia para todo mundo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em educação especial inclusiva e especialista em análise do comportamento aplicado, que é a famosa terapia ABA, né, intervenção ABA, que a gente trabalha aqui no Autonomia Instituto, e sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro, né, localizado na Barra da Tijuca. Escreve aí pra mim de onde vocês são, para eu saber quem é aqui do Rio, quem é de outra cidade, para eu poder conhecer um pouquinho mais de vocês. Vai colocando aí que eu sempre tenho uma cidade diferente, que é mais uma para entrar na minha lista das que eu vou tomar café, né? Adoro tomar café. Mentira, não gosto de tomar café. Pode ser água, suco. Não sou da do café, gente. Não sou. Eu tomo café com leite. Café não é comigo, não. Mas eu vou visitar, não tem problema. Paraná, Paranaguá, que legal, Elaine, que máximo! Eu já visitei algumas cidades do Paraná, mas não Paranaguá.
Ainda não, viu? Ó, vou tomar um suco. Vou falar que é café não, porque não é. Eu vou querer uma água, um suco, tá bom? Então vamos lá para nossa aula, pessoal. Toda segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente tem aula aqui. Para você não perder, o que é que você tem que fazer? Você tem que, a hora que acabar aqui a nossa aula, ir lá no meu link na bio, tem um linkzinho para você clicar. E você vai entrar no nosso grupo Lembrete. O grupo Lembrete não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite corrente, não. Eu só vou lá e aviso da aula. E vocês já ficam sabendo lá a programação do mês inteiro, porque eu coloco para vocês. Então, dia 1º de junho, eu já vou liberar a programação do mês de junho inteiro, quais serão as nossas aulas. E aí vocês já se organizam e colocam no celular de vocês o lembrete para não perder, porque as aulas não ficam salvas aqui. Então venham para aula ao vivo para você participar e trazer as suas perguntas também, tá bom? De São Paulo, Ana Paula de São Paulo, que legal, saudades de São Paulo, eu adoro São Paulo, Ana Paula, já visitei muito, tem muita coisa boa, né? Principalmente as comidas, entreguei, amo comidas de São Paulo. Então vamos lá, hoje nós vamos falar, bom dia Aline, hoje nós vamos falar sobre imitação. Por que a gente precisa ensinar imitação para as crianças? Qual a importância disso no dia a dia, né? Para as crianças com atraso no desenvolvimento, crianças com autismo, crianças com síndrome de Down. E como ensinar a imitação? Bárbara, como que eu faço isso? Então eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento que a gente usa, baseado em análise do comportamento aplicado, que é a terapia que a gente trabalha, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso em casa no dia a dia, como vocês treinarem isso em casa, que faz parte do meu trabalho aqui da estimulação em casa, que é o meu grande foco nas nossas, nos posts, nas nossas aulas aqui, tá? Então, a imitação, ela é um processo essencial para o aprendizado. A criança, desde bem pequenininha, naturalmente ela começa a imitar o outro. Então, se vocês têm outros filhos ou se vocês têm contato com crianças típicas, que a gente chama de desenvolvimento típico, vocês vão lembrar que a criança bem bebezinha, com 6, 7, 8 meses, ela já imita um monte de coisa que a gente faz. Então você manda a língua pra ela manda de volta. Você pega uma caixa e bate na caixa, ela vem e bate na caixa também. Então ela imita várias coisas que a gente faz, né? Tanto que a criança com 1 aninho, normalmente ela já tá batendo palmas no aniversário, ela já faz o de 1 aninho, ela já manda tchau, ela já dá tchau, ela já manda beijo. Então a criança antes de 1 ano, ela naturalmente já começa a fazer muitas imitações. E com o desenvolvimento infantil, ela começa a fazer inclusive imitações encadeadas. O que é isso? Ela começa a imitar ações de 2, de 3, de 4 passos com o passar do tempo. Até você ver uma criança de 5 anos, por exemplo, que ela imita uma coreografia. Ela vê um vídeo, uma criança de 3, 4 anos, esses vídeos da Disney, por exemplo, ela vê o vídeo e ela dança igualzinho a princesa que ela tá vendo. O menino, ele fica fazendo ali os heróis, ele fica imitando, né, quem ele tá vendo, a música que ele gosta. Então ele já consegue fazer uma imitação de coreografia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Kelly. Tudo bem, minhas lindas? Hoje a gente está falando de imitação. Então vem com a gente na aula. Então a imitação, ela abre portas. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a base de percepção visual, a base de percepção auditiva, a base de contato visual, de brincadeira funcional e logo em seguida começar a introduzir estimulações de imitação, porque a imitação ela abre portas para novos aprendizados. Através da imitação, a criança ela começa
a conseguir observar o outro e cada vez mais imitar movimentos com o corpo, movimentos com o rosto, movimentos com objetos. Então, a imitação, ela é uma janela para outros aprendizados e por isso que é tão importante a gente focar num treino de imitação. Além disso, a imitação ela é um pré-requisito para a linguagem, né? Para a linguagem verbal, para a linguagem não verbal. Então, assim, meu filho ainda não fala, ele já está imitando? É um dos pré-requisitos para você poder treinar com seu filho a imitação. E também é um pré-requisito para a parte de estimulação social, né, das habilidades sociais. Por quê? Porque através da imitação a gente consegue, uma criança junto com a outra, ela consegue fazer parte de uma atividade em grupo, porque ela observa o que o coleguinha está fazendo. E ela segue, ela faz igual. Vocês já viram quando a gente chega num lugar que a gente não sabe muito o que vai acontecer? O que a gente faz? A gente observa o que o outro está fazendo e a gente faz igual, a gente imita. Então, por isso que a imitação também é tão importante na parte de habilidades sociais, para a gente ampliar essa parte social, tá? O grande responsável, se a gente falar na parte de neurociências do nosso cérebro, a gente veio falando várias aulas aqui sobre cérebro. Quem perdeu alguma aula, lá no nosso YouTube, entra lá no YouTube, Autonomia Instituto, me segue lá, ativa o sininho para não perder os vídeos. Lá tem vários vídeos falando sobre neuroplasticidade, sobre o que esperar do cérebro da criança de 2 anos, por exemplo, né? Então eu tô sempre focada porque é uma área que eu estudo muito, a área de neurociências. Então, quando a gente fala em neurociências, na parte de imitação, o grande responsável disso, né, os grandes responsáveis são os neurônios espelho, né? Que eles ajudam nessa forma de aprendizado. E a gente sabe que, de alguma maneira, as pessoas com autismo, com transtorno do espectro autista, elas têm um rebaixamento na funcionalidade desse neurônio espelho, né? Elas têm um neurônio espelho e isso pode ser estimulado, tanto que a gente faz isso em terapia, porém a gente sabe que há um rebaixamento da espontaneidade. Então, a criança, ela não começa a fazer a imitação de uma maneira totalmente espontânea, isso de maneira geral, tá? Tem pessoas com autismo, crianças com autismo que fazem a imitação, mas de maneira geral, não, se a gente não ensinar. Então, através do neurônio espelho, a gente vai treinando essa imitação. Ou seja, o que o neurônio espelho ele faz? Ele consegue reproduzir algo que eu estou vendo e aí eu executo. Eu consigo ver que você tá batendo palma e bater também. Eu consigo ver que você pegou uma caixa e tá fazendo de tambor e fazer também. Eu consigo ver que você mostrou língua pra mim, que você tá brincando comigo mostrando língua e eu mostro língua pra você. Então essa é a função do neurônio espelho e ele ajuda nesse desenvolvimento da imitação. Então, como eu falei, para crianças típicas que não estão no atraso no desenvolvimento, a imitação é algo natural, é algo comum no desenvolvimento infantil. Então, mesmo que você não estimule, mesmo que você fale assim, mas meu filho na pandemia não teve contato com ninguém, Bárbara, como que ele vai aprender a imitar? Ele vai aprender a imitar imitando. Ele vai aprender a imitar... se for uma criança típica, ele vai aprender a imitar olhando você fazendo as coisas, olhando o pai, olhando quem tá dentro de casa, vendo na televisão se ele vê musiquinhas que fazem, né, coreografia. Então a criança naturalmente aprende a imitar. Quando a gente fala de crianças com atraso no desenvolvimento, a gente tem que ter um olhar diferenciado e é isso que a gente vai fazer agora. E a imitação é muito importante para o desenvolvimento de todas essas habilidades, tá? Um dos erros muito comuns quando a gente fala de treino de imitação é a família dar muitas demandas para a criança. Então ela fala, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Então ela vai mudando de demanda muito rápido e, lógico, a criança não consegue acompanhar.
né? Se ela não consegue acompanhar, ela não vai aprender como imitar. Então, quando a gente faz um treino, e na terapia ABA a gente trabalha muito assim, a gente seleciona qual comportamento-alvo que eu quero estimular, tá? No meu curso, no programa de estimulação em casa, que eu devo abrir vagas agora em junho e julho, a gente faz isso, a gente faz eu explico para vocês o que é comportamento-alvo, a gente faz uma avaliação, eu envio para vocês um inventário, né, que eu adaptei para a família, para vocês avaliarem seus filhos, e através daquele inventário vocês vão elencar comigo, né, porque é um curso muito próximo, comigo mesmo, com aulas ao vivo também, vocês vão elencar ali comigo quais os comportamentos-alvos que são de prioridade para vocês começarem a estimular, porque isso é importante. Às vezes você olha numa avaliação, o teu filho precisa de muitas habilidades, muitas, e aí você não consegue estimular, você fica perdido. Então é importante você determinar quais os comportamentos-alvos de pré-requisito, quais são as prioridades. E através daquela prioridade, você começar a fazer estimulação, tá? Então, se a gente vai ensinar imitação, normalmente a gente escolhe algumas imitações para começar. Então a gente faz de 2 em 2, de 3 em 3, coloca imitação, movimento motor amplo, movimento motor fino, imitação com objetos, depois imitação orofacial, que é um pouquinho mais difícil. E a gente vai treinando com a criança, por exemplo, 3 tipos de imitação. Quando a criança adquire o nosso critério de aprendizado, né? Aqui, por exemplo, a gente utiliza 80% de acerto em 3 dias consecutivos. O que a gente faz? A gente coloca essa meta para manutenção, ou seja, uma vez na semana a gente testa, mas a gente já inclui outra meta de imitação. Então a gente tem uma lista de imitações que a gente vai fazendo ali e vai passando de uma para outra, porque o objetivo é que a criança aprenda vários comportamentos de imitação. Então aqui eu já faço, quando a gente avalia a criança, eu já faço ali quais são as prioridades de imitação. Movimento amplo, movimento fino, com objeto e orofaciais que a gente vai fazer com aquela criança. Normalmente eu já faço uma lista de 20 a 25. E aí, a partir do momento que a criança vai adquirindo o critério de aprendizado, a gente vai passando para outras para que ela aumente o repertório dela. Por que eu tô explicando tudo isso? Porque às vezes a família fica muito angustiada e ansiosa querendo ensinar todos os comportamentos de uma vez só. E aí a criança não aprende. Então a gente tem que focar em alguns comportamentos-alvo e ir aos poucos fazendo esse ensino da imitação, tá? Alguma dúvida até aqui? Coloca aí pra mim se ok até aqui? Conseguiram entender a importância da imitação para o desenvolvimento infantil? Ok? Tem alguma dúvida sobre essa importância? O que é a imitação? Coloca aqui para mim. Agora é a hora da dúvida. Você pode mandar tanto aqui nos comentários como nesse ponto de interrogação que tá aqui do ladinho, tá? Pode mandar para mim. Ok, Beatriz, Aline, Ana Paula. Vocês conseguiram entender a importância? Então a imitação, ela é um comportamento muito importante que a gente precisa desenvolver com as crianças, porque ele abre portas para outros comportamentos, para o aprendizado de outros comportamentos, tá? Mas para a criança começar a me imitar, eu preciso que ela olhe um pouco para mim, eu preciso conseguir chamar a atenção dela, eu preciso que ela tenha esse foco, né, em mim, em algumas coisas. Lá no nosso canal do YouTube tem um vídeo maravilhoso que é como chamar a atenção da criança. Então tem o passo a passo lá que eu fui fazendo sobre como chamar a atenção da criança, tá? Então vamos a outra coisa que é importante eu falar para vocês. É muito comum quando a gente está ensinando imitação, a gente cometer um erro, que é o
falar o comando. Então a gente tem que ter muito cuidado que quando eu vou treinar a imitação com a criança, eu não falo o comportamento, o movimento que eu estou fazendo. Eu só faço o comportamento para que ela observe e ela me imite. Porque se eu faço assim, ó, fulano, bate palma. Ela tá me imitando ou ela tá seguindo o comando que eu dei de bater palma? Porque quando eu falo bater palma, eu estou dando um comando. Então é o treinamento de seguir comandos, não é o treinamento de imitar. Então o treinamento de imitar seria assim, ó, fulano, faz igual. E aí eu faço o movimento para ela fazer igual. Tá? Então esse é um erro muito comum, inclusive de terapeutas que não são treinados, né, o tempo inteiro, não são supervisionados, que aqui no nosso caso eu estou o tempo inteiro supervisionando, treinando as terapeutas, para fazer o comando, né, o que a gente chama, dar o comando de maneira adequada. Então o comando da imitação, ele não é falado, ele é o movimento. A criança tem que olhar e ela precisa imitar aquele movimento. Então assim, quando a gente fala do ensino de imitação baseado em análise do comportamento aplicado, que é o que a gente trabalha aqui, a gente tem alguns passos para esse ensino, tá? Então, o primeiro passo é o instrutor, que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o acompanhante terapêutico, pode ser o terapeuta, né? Ele vai vai apresentar o comportamento que ele deseja que a criança faça. Por exemplo, como eu fiz bater palma, agora eu vou fazer o dar tchau, tá bom? Por exemplo, fazer o gesto. Logo em seguida, eu dou o comando que eu quero que a criança faça. Então eu falo, vou dar o exemplo do meu filho, vou usar o nome dele, tá? Lucas, faz igual. E aí eu faço o gesto e falo, faz igual. E aí eu quero que ele faça igual, que ele me dê tchau. Essa é a resposta esperada, ok? Se ele não faz, né, se ele demora um pouquinho para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mãozinha dele e vou dar tchau para mim, né? Eu vou dar ajuda física para ele fazer. Então, eu faço, né, Lucas, faz igual. Eu pego a mãozinha dele e dou tchau para mim. Muito bem, muito bem. E logo em seguida dou o reforço. A gente normalmente trabalha com reforço muito rápido. A gente brinca que é meio segundo, assim, rapidamente a gente tem que dar o reforço para uma criança que ainda está no início do treino com ajuda física total. Depois a gente vai atrasando até um pouco essa ajuda e a gente vai fazendo um esvanecimento dessa ajuda. Então a gente trabalha com ajuda física total, ajuda física parcial, ajuda física leve, com a dica, né, com o gesto, com a dica. Então daqui a pouco, ao invés de eu ter que pegar a mão dessa criança para dar tchau para mim, eu só encosto aqui, ela já sabe que é dar tchau, tá? E aí eu vou tirando essa ajuda física que eu estou dando, porque ela vai acostumando, ela vai treinando fazer a imitação. Então, por exemplo, eu vou fazer imitação, o treino de imitação com objetos de tocar o xilofone. Então eu pego, eles amam o xilofone, então a gente faz bastante esse treino aqui. Eu pego o xilofone e aí eu falo, Lucas, faz igual. E aí eu bato no xilofone e dou pra ele fazer, tá? Se ele não fizer, eu dou ajuda, seguro na mãozinha dele, bato no xilofone e falo, muito bem, vamos tocar com a tia Bárbara. E aí faço o reforço social para essa criança. Via de regra, a gente usa muito reforço mais social do que outros, né? A gente já falou aqui de tipos de reforço, mas a gente usa muito o reforço social ou o reforço tangível, que é quando a criança quer um brinquedo, a gente deixa o brinquedo ali do lado, ele cumpre a tarefa, né? Aquela comando que a gente está dando, por exemplo, do faz igual. Quando ele faz igual, a gente entrega o brinquedo para ele como reforço. Mas aqui no Autonomia Via de Regra a gente usa muito reforço social e as crianças amam. Cosquinha, né? Muito bem, a gente sacode eles assim, então eles amam o reforço social. Deixa eu ver aqui a pergunta da Helenice.
O Cris faz, dá tchau, se peço pra bater palma ele bate, mas tipo, se eu peço pra ele imitar som dos animais, ele somente ri. Então, Helenice, se você está pedindo pra ele fazer, bate palma, ele não tá imitando, ele tá seguindo o teu comando. Foi isso que eu acabei de falar, que é essa diferença. A imitação, a criança, a gente não dá o comando para a criança do que ela precisa fazer. Ela olha, ela observa e ela faz igual, tá? Toda segunda. Voltou, gente? Voltou? Coloca aí pra mim. Voltou? Então, o que a gente faz? Vou falar de novo, Helenice, pode ficar tranquila. Vê se voltou agora, gente. Voltou? Então, para criança, por exemplo, imitar sons, que é um tipo de imitação, tá? O que a gente faz? A gente faz um input auditivo, ou seja, a gente escolhe uns 3 sons de animais. Normalmente a gente faz uma avaliação de preferência de animais que as crianças gostam muito. Então elas gostam muito do cachorro, ela gosta muito do gato, ela gosta muito da vaca, ela gosta muito do cavalo. Então a gente faz alguns, tá? E aí a gente começa a fazer muito som desse animal. Então a gente fica naquele momento da estimulação fazendo muito esse input mesmo. Miau, miau, como é que o gatinho faz? Olha o gatinho, miau. E a vaca, então a gente fica trabalhando muito, é tipo uma música chiclete. Eu falo faço essa analogia para as pessoas, é como uma música chiclete. Sabe aquela música que a gente escuta tanto que depois a gente fica cantarolando sem nem perceber? É meio isso. A gente tem que fazer um input auditivo bem grande para essa criança, daqueles sons que a gente está treinando. Então, se eu faço um monte, ela não vira chiclete. Entendeu? Então, eu tenho que escolher 3 sons, por exemplo, dos bichinhos, faço, até ela começar a imitar aquele som. Quando ela estiver imitando, eu escolho mais 3 e eu começo a fazer outros 3. Entenderam? Então, a gente vai fazendo essa estimulação, porque se você faz vários de uma vez só, ele não sabe o que ele precisa imitar, porque aquele som, ele não penetra, né? Não entra. Então, a gente precisa fazer um treinamento maior. É igual a imitação. Por exemplo, eu tô treinando bater palma, né? Se eu fizer só uma vez, né? Faz igual. E acabou, não faço mais, eu vou fazer no dia seguinte, a probabilidade da criança demora muito para aprender, Então, normalmente, a gente faz em uma sessão de 50 minutos, no mínimo 5 tentativas, 5 oportunidades desse treino. O mínimo são 5. Aqui a gente trabalha de 5 a 10. Depende da carga horária de terapias que a criança faz. Se ela faz uma carga horária mais intensiva, a gente consegue treinar mais. Se ela faz uma carga horária menos intensiva, a gente acaba precisando focar e treinar menos, mas a gente foca nos comportamentos que a gente precisa e treina aqueles, tá? Então a gente precisa dar várias oportunidades. E outra coisa é quando você for treinar a imitação, você escolher, por exemplo, 3 comportamentos que você vai treinar. Então você escolhe, vou dar um exemplo, bater palma, dar tchau e mandar beijo, né? Ou vou colocar esses 3, mas poderia ser qualquer um outro que seu filho não saiba. Você não vai ficar treinando bater palma direto. Lucas, faz igual. Lucas, faz igual. Lucas, faz igual. Ficou um robozinho, né? Por isso que tanta gente critica a aba por falar que robotiza. Mas quem faz isso é porque não sabe trabalhar com a aba. Então, não é a aba que robotiza, não é a análise do comportamento que robotiza, é o profissional mal treinado, né? Então, a ideia não é essa, a ideia é a gente revezar. Então, por exemplo, aqui no nosso registro de treinamento, inclusive, a gente anota lá qual é o comportamento, a gente chama de randomizar. Então eu faço um treino de bater palma, um de mandar tchau,
de dar tchau, um de mandar beijo. Depois, mandar beijo, dar tchau, bater palma, dar beijo, mandar tchau. Então eu vou randomizando e faço o treinamento fazendo essas trocas, para que a criança ela observe e ela faça o comando que eu tô fazendo. Ela não fique condicionada que quando eu falo faz igual, ela bate palma. Se seu filho começa, você faz um monte de comportamento e ele ouve faz igual e ele bate palma, é porque ele ficou condicionado que fazer igual é igual a bater palma, porque você só treinou esse várias vezes. Então ele precisa aprender a olhar e imitar. Fazer igual. Ele tem que seguir o comando do fazer igual. E por isso que a gente vai randomizando e mudando a ordem. Randomizar é mudando a ordem, para que a criança não fixe que a ordem é essa. Também se eu fizer na ordem, por exemplo, bater palma, dar tchau, manda beijo. Bater palma, dar tchau, manda beijo. Bater palma, dar tchau, manda beijo. A criança, ela cria o padrão e ela já sabe que a ordem que eu vou fazer vai ser essa. Então ela nem tá prestando atenção no movimento que eu tô fazendo mais. Ela tá seguindo a ordem que ela já sabe que eu criei, tá? Por isso que randomizar é tão importante quando a gente trabalha com o treinamento, né? Com o ensino de habilidades, tá? Então, o treinamento da imitação, via de regra, acontece assim. Você faz o comportamento, dá o comando do faz igual, faz assim, faz igual. Aqui a gente usa mais faz igual, mas pode usar faz assim também. Espera segundinhos, ele não fez sozinho, você já dá ajuda, tá? Não espera ele fazer errado, ele perder o interesse, já dá ajuda e aí reforça. E anota, para que você vá diminuindo essa ajuda com o passar do tempo. Se todo dia você faz várias vezes esse treinamento, né? Naqueles blocos de estimulação, igual eu ensino lá no programa de estimulação em casa, no curso. Você fazer blocos de estimulação e nesse bloco você vai já deixar preparado quais habilidades você vai treinar com teu filho naquele horário. Então, se você consegue fazer 4 blocos de estimulação no dia, de 1 hora, por exemplo, e naquele momento do treino de imitação, você vai fazer randomizando, imitação com o corpo, imitação com objetos, a imitação orofacial, se ele já consegue, imitação vocal, né, imitação do som. E aí a gente vai aumentando e tirando essa ajuda. Se ele tá fazendo com ajuda total e aí você já atrasa um pouquinho e ele já vai com a mão, né, para poder fazer, você já pode diminuir para uma ajuda parcial, depois para uma ajuda leve, depois você só dá a dica, né, dá ajuda gestual, até você acabar a ajuda. Você não dá ajuda nenhuma e ele fazer independente. Fez independente, né, conseguiu 80%, no nosso caso a gente usa o critério de 80% de acerto em 3 dias consecutivos. Você passa para outros comportamentos aprendidos, tá? Para serem aprendidos, ok? Alguma dúvida desse procedimento de fazer a imitação? Vocês conseguiram entender? Coloca aí para mim, entendi. Quem entendeu? Como funciona o procedimento do ensino de imitação. Então, coloca aí pra mim se entendeu. Quem que entendeu? Se tem alguma dúvida, aproveita e já escreve aqui pra mim. Bárbara, não entendi isso. Bárbara, explica de novo isso pra mim, entendeu? E aí, vai me falando aqui se você entendeu ou se você tem alguma dúvida sobre o procedimento do ensino de imitação. Como funciona o procedimento. Conseguiram entender? Bom dia, Vera! Tudo bem, meu amor? Bom dia, prazer ter você aqui. Uma ótima semana para vocês. Conseguiu entender, Beatriz? Ótimo. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo uma aula de imitação, tá? Imitação de coordenação motora ampla. Poderia ser jogar bola? Então, jogar bola é imitação com objeto, porque tem a bola, tá? Mas pode ser sim, a gente faz. Arremessar, chutar, você só tem que descrever qual é o comportamento. Porque jogar bola pode ser com a mão, pode ser com o pé, pode ser para acertar um alvo. Então você descrever qual é o comportamento que você está treinando. Inclusive a gente coloca assim, arremessar bola
30 centímetros do alvo, onde precisa ser o acerto. E aí a gente vai aumentando essa distância entre a criança e o alvo, também para fazer um treino. Então, em Terapiaba a gente precisa fazer a descrição desse comportamento bem mensurável, né, que a gente fala. Mas jogar bola é uma imitação com objeto. Aí você vai fazer e você vai falar com a criança. Você joga a bola e fala, faz igual, entrega a bola para ela fazer igual, dá ajuda e vai fazendo o treinamento, tá? É importante também a gente pensar que a gente tem vários tipos de imitação. Então a gente tem, por exemplo, a imitação de sons, tá? Que aí a gente treina o som dos animais, as onomatopeias do dia a dia, né? De bi, 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 bi do carrinho, fom, 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 bi, bi. São as onomatopeias e são os barulhos do dia a dia, barulhos engraçados que a gente vai treinando com a criança. Depois que a criança já está imitando todos esses barulhinhos que a gente faz, a gente também começa a treinar o som das vogais, o som das consoantes, né, os fonemas. Depois a gente começa a treinar as palavras e as frases. Então a gente trabalha o ecóico, que é a imitação, né, dessa palavra, desse som. Mas a gente começa lá na base da imitação de sons, principalmente com o som dos animais e esses barulhinhos engraçados que a gente faz o tempo todo. Então faça um input auditivo, escolha 3, faça, até teu filho imitar. Quando ele estiver imitando, você passa para outros, ok? Imitação de movimento motor amplo. Então, bater palma, dar tchau, mandar beijo, braço pra cima, colocar a perna pra frente, né, braço. Então, assim, tudo que for movimento motor amplo que você faça com as pernas ou com os braços, né, movimentos, você também vai fazer o treinamento desse movimento motor amplo. Normalmente a gente começa com o movimento motor amplo porque é mais fácil para a criança perceber o movimento. Então a gente começa com o movimento motor amplo e com movimentos com ações com objetos. Por exemplo, tocar o pandeiro, tocar o xilofone, colocar uma bola no pote, fazer com um carrinho, jogar a bola, né, arremessar a bola. Então a gente vai treinando também com objetos. E aí a gente observa quais são os objetos que a criança gosta muito, tocar um tambor. E aí a gente começa com esses objetos e depois vai variando a quantidade de objetos também. Imitação com movimento motor fino. Então, fazer o número 1, mexer os dedos, apontar para a palma da mão. Então, tudo que a gente faz com a mão são movimentos motores finos, que são mais difíceis. É mais difícil da criança imitar. Então, a gente começa movimento motor fino quando a criança já está com um repertório de imitação de movimento motor amplo e objetos maior. Tá? Então, a Vanessa até perguntou aqui, ó, qual é o mais simples de começar? O mais simples de começar são imitação com objetos e imitação com movimento motor amplo. Então, os primeiros que eu começo aqui é bater palma, mandar beijo e dar tchau. Por quê? Porque são movimentos que ajudam na socialização. Todo mundo chega pra tua criança e fala assim, tchau! Manda beijo, bate, né? Tá no parabéns, bate palma. Tá? Então, assim, isso faz ele participar da vida social. Então, esses são os primeiros que eu uso, mas cada criança aqui tem uma lista dessas imitações e a gente vai ali batendo, né, todos os comportamentos da lista. Uma lista de mais ou menos de 20 a 25 comportamentos que a gente vai treinando com as crianças. Então tem uma lista de movimento motor amplo, uma lista de movimento com objeto, uma lista de movimento motor fino, uma lista de fonoarticulatórios, né, orofaciais, e aí a gente vai treinando. Então o movimento motor fino ele é um pouco mais difícil, ele precisa de uma lapidação melhor dessa imitação, então a gente só começa depois, tá? Movimentos orofaciais, né, ou fonoarticulatórios, são aqueles que a gente faz usando o rosto. Então,
também precisam de uma lapidação maior, de um tempo dessa imitação. A gente só começa depois também, quando a criança já está com um repertório maior da imitação. Então, por exemplo, abrir a boca, colocar a língua para fora, né? Encher a bochecha, piscar os olhos. Então a gente vai fazendo vários movimentos com o rosto para que a criança olhe e imite. Então lembrando que a gente faz assim, ó, faz igual. Fulano, faz igual. Tá? Então a gente faz igual. E aí a criança vai fazendo. Agora, se é uma criança que nem olha pra gente, como é que a gente vai fazer essa imitação orofacial? Não tem como, a gente tem que começar por imitação de coisas que ela gosta. Então, do objeto que ela gosta, do brinquedo que ela gosta. Então a gente começa a imitação com objetos, né? De ações com objetos e a imitação motora ampla, tá? E depois a gente passa para imitações de coreografias. Então a gente canta muita musiquinha e vai fazendo imitação com coreografias também. E a gente começa para imitações encadeadas, que seria o quê? Imitações de 2 passos. Por exemplo, Lucas, faz igual. E aí ele tem que fazer. Lucas, faz igual. E aí ele faz. É encadeada, 2 passos. Eu posso fazer de 3 passos. Lucas, faz igual. 3 passos. E vou aumentando para que a criança chegue a fazer coreografias, que é o final assim do nosso caminho, que é ele olhar uma coreografia e ele conseguir imitar aquela coreografia, tá? Então, a gente tem um passo a passo de imitações que a gente vai fazendo com a criança para que ela vá adquirindo esse comportamento que é tão importante, que é o comportamento de imitação, ok? Alguma dúvida, gente? Tô chegando no final da minha explicação aqui. Alguma dúvida? Vocês conseguiram entender o que é imitação? O que eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo? O que é imitação? Qual a importância da imitação para o desenvolvimento infantil? Que a imitação ele é um comportamento espontâneo que as crianças começam a fazer no dia a dia, porém as crianças com atraso no desenvolvimento, então que estão dentro do espectro, né, transtorno do espectro autista, que tem trissomia do 21, que é síndrome de Down, ou que tem algum outro atraso no desenvolvimento, essa criança ela não aprende sozinha. Então a gente precisa treinar. E a imitação, ela ela abre portas para outros aprendizados. E por isso que a gente tem que tanto focar na imitação, no treino da imitação, tá? E eu expliquei para vocês o procedimento que a gente usa dentro de análise do comportamento aplicado, o procedimento que a gente usa para o ensino da imitação. Então, a gente faz o movimento, a gente faz igual, né? Convida para fazer igual, dá o comando, não pode falar qual é o movimento que a gente está fazendo, a gente dá a ajuda que a criança precisa e a gente reforça. Tá? Então, esse é o procedimento. E quais são as imitações que a gente precisa fazer no dia a dia, né? A Vanessa falando, a Gabi na hora de ir embora começou a levantar a mão e sacudir, mas sempre o meu marido fala, dá tchau pra tia, e aí ela tá fazendo isso mais agora. Agora ela já tá até associando que é na hora de ir embora. Isso, no dia a dia, socialmente falando, não tem problema você falar, dá tchau pra fulano, manda beijo, então não tem problema. Por quê? Porque aqui, no caso da Gabi, ela é nossa paciente. Então, aqui nós estamos treinando imitação com ela. Por isso que ela já tá fazendo, né? Então, a gente tá treinando a imitação com ela. No caso, a gente tá treinando dar tchau, mandar beijo e o bater palma. Então, a gente vem treinando. No dia a dia não tem problema você falar, dá tchau pra fulano, porque ela vai associar que o dar tchau é esse. E a gente quer que ela realmente tenha esse social de dar tchau. E se ela não der, você pega na mãozinha dela e dá pra ela entender o que é dar tchau. Porque às vezes a gente dá um comando pra criança e a gente acha que ela sabe o que é. E muitas vezes ela não sabe, tá?
tem que dar tchau. Mas aí não é imitação, é seguir comandos, isso. Ou você acha que é válido pra ele falar pra ele mudar a forma? Não, não precisa mudar a forma, Vanessa. Porque ali, quando a gente faz na saída, a gente faz isso com todos os pacientes, na chegada, na saída, né, de dar tchau. Quando chega, de falar oi, né, de cumprimentar de alguma maneira, a gente realmente está treinando seguir comandos naquele momento. Mas o treino da imitação ajuda no seguir comandos, porque ela começa a entender. Então daqui a pouco nem vai precisar ninguém falar, dar tchau. Ela já vai entender, ela já vai dar tchau, e até o próprio tchau já vai ser o comando para ela também em alguns momentos, que aí é seguir comandos também, tá? No dia a dia não tem problema, você pode falar, manda beijo pra vovó, né? E aí você pega a mãozinha dela e faz. Mesmo que ela não faça o não tem problema, a gente tá treinando que ela faça com a mão, assim, ó. Tá? Que é o mandar beijo. Só que você, quando você faz o barulho. Você faz assim, ó. Faz igual. Gabi, faz igual. Tá? E aí você pega na mãozinha dela e faz o movimento. Aí você faz o barulho pra ela entender que precisa fazer o barulho. Mas a gente não tá cobrando esse barulho ainda, tá bom? Então não tem problema. Pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Me contem aqui quem gostou. Quem gostou, eu vou deixar uma tarefa agora. Tira um print, manda lá, posta lá nos seus stories, me marca porque eu vou repostar, tá bom? Chama outras famílias para virem para as nossas aulas de segunda-feira. Toda segunda-feira tem aula. A Aline tá perguntando a aula de teoria da mente. Não teve, Aline, porque eu já expliquei até no começo, eu pedi desculpa. Semana passada nós ficamos sem 2 terapeutas e eu tive que remanejar toda a minha agenda para ajudar a fazer os atendimentos, pra gente dar conta, para nenhum paciente ficar sem atendimento, que é a nossa prioridade, e eu não consegui. Foi uma semana muito pesada. Então o que eu fiz? Eu joguei essa aula de teoria da mente para junho. Já tá lá no nosso calendário, tá bom? Vai ter aula, a aula já tá inclusive preparada. Vai ter aula sim. Então, vocês gostaram da aula? A Lenice falou que amou, Vanessa adorei. Esther, aula top, me deem um retorno e tarefa de casa para vocês. Dê um print aí. Posta lá nos stories de vocês, me marca Autonomia Instituto para eu ver quem gostou da nossa aula e chamem outras famílias, porque segunda-feira que vem a gente tem aula de novo às 9 horas, tá? Quem ainda não está no nosso grupo da aula, do lembrete da aula, quando acabar aqui, entra lá no link do meu perfil aqui, né, do Autonomia Instituto, tem um link azul, clica e vai lá pro grupo do WhatsApp. É um grupo que eu só falo da nossa aula. Eu divulgo, eu falo pra vocês, né, como que trabalha, pra vocês virem, pra vocês não perderem, né? Vocês reparem que é um conteúdo que eu aprendo nos meus cursos, que eu aprendo, né, nas certificações que eu faço, e eu faço questão de trazer de uma maneira muito fácil de entendimento para vocês, porque não adianta eu ficar falando aqui só teoria, eu quero que vocês aprendam na prática. O meu objetivo é treinar famílias, é que as famílias estimulem em casa, então eu preciso ser muito prática para vocês, né? A Kelly falou que amei. Deixa eu ver aqui. Helenice, você é demais. Obrigada por tanto sempre. Obrigada, meu amor. Vanessa, só você mesmo pra me fazer eu ficar acordada depois de 12 horas de plantão. As aulas são sempre ótimas. Obrigada, meu amor. Vai dormir, vai descansar agora, minha linda. Beatriz, aula excelente. Obrigada, gente. Obrigada, tá? Pela participação. E segunda-feira que vem a gente se encontra de novo aqui para mais uma aula, tá bom? Obrigada, boa semana, uma semana maravilhosa para todos nós. Beijos!